Vamos lá de volta ao nosso curso preparatório de matemática para você que vai prestar algum concurso da banca Sesgran Rio. Se liga na resenha, estou trazendo exercício que caiu em 2023, ano passado, certo? E é um exercício lá da prova da Transpetro, talvez uma das provas mais recentes aplicadas pela banca Sesgran Rio. Bacana? Se você quiser se aprofundar nesse tema, na verdade, esse tema nada mais é do que diagrama de fluxo de caixa. E eu uso também a capitalização composta, mais conhecido como juros compostos, tá? Se você quiser se aprofundar nesse tema e nos demais temas relacionados à banca Sesgran Rio, dá uma olhada no comentário fixado, tá bom? Naquela prova foi a questão de número 70, ela dizia o seguinte: um empréstimo no valor de 200 mil foi realizado em janeiro de 2023, a uma taxa de juros de 10% ao ano. Ó, você já começa a ler o exercício, você já começa também a montar seu diagrama de fluxo de caixa, que a gente costuma chamar de DFC, diagrama de fluxo de caixa, beleza? Data focal zero, lá em janeiro de 2023, o cara pegou um empréstimo, então na perspectiva de quem pegou um empréstimo, isso aqui foi entrada de caixa. Eu vou deixar 200. A gente já sabe que é 200 mil, tá bom? Beleza. Há uma taxa de juro de 10% ao ano. Então a taxa 10% ao ano. Bacana. No regime de juro composto, como eu disse no início da aula. O plano de pagamentos da dívida apresentado na tabela a seguir, você vê a tabela, é composto por 3 parcelas a serem pagas, respectivamente, após exatos 1, 2 e 3 anos, a partir da data do empréstimo. Data do empréstimo, data focal zero, e o cara pegou 200 mil, tá bom? Então, ó, em janeiro de 2024, ou seja, um ano depois, ele tem que pagar 50 mil. Bacana. 2 anos depois, ele tem que pagar 70 mil, aí nós já estamos em janeiro de 2025. E numa data focal 3, ele vai pagar a parcela restante. Eu não sei quanto é esse valor, certo? Eu vou ter que vir aqui e falar, poxa, logicamente vai ser um pouco mais de... na verdade, pagou 50, pagou 70, e tem um valor aqui na data focal 3 que tem que ser pago. Pronto, eu vou chamar esse valor de X. Beleza. Tranquilo. Ok. Bacana, você viu a tabela, né? Para liquidar a dívida, olha a pergunta do exercício. Para liquidar a dívida, a quantia em milhares de reais que mais se aproxima do valor da terceira parcela, na data focal 3, é igual a... Você vê as opções aparecendo aí para você, tá bom? Olha, o meu raciocínio aqui vai ser o seguinte. Você tá vendo esse valor X aqui? Eu vou partir do princípio que ele é... A primeira parte dele eu vou chamar de X1, a segunda parte dele eu vou chamar de X2, a terceira parte dele eu vou chamar de X3. Esse X1 está relacionado, ou uma parte de X, né, que eu chamei de X1, está relacionado a esses 50 mil reais que está na data focal 1. Esse X2 está relacionado, o que eu chamei de X2, estará relacionado a esses 70 mil reais que está na data focal 2. E esse X3, aí sim, ele é quem eu estou procurando, que é o que eu tenho que pagar na data focal 3, certo? Bacana. Isso tudo somado, aqui eu vou chamar de X. Detalhe, para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esses 50 mil e levar para a data focal 3. Vou ter que pegar esses 70 mil e levar para a data focal 3. Porque na hora que eu pegar esses dois valores e botar aqui na data focal 3, o que vai acontecer? Eu vou confrontar o que ele pegou lá na data focal 0, ou no exato momento que foi contraído esse empréstimo, com o que está aqui na data focal 3, certo? Lembrando, princípio básico da matemática financeira, você não pode somar valores que estejam em datas focais diferentes. Eu não tenho como somar isso. Eu não posso pegar esses dois caras, jogar aqui e falar que é 120. Isso não existe, certo? Eu tenho que levar esses 50 mil para a data focal 3 a uma taxa de 10%. E eu tenho que levar esses 70 mil para uma data focal 3 a essa mesma taxa de 10%. Tá bom? Então eu vou fazer duas contas aqui.
A primeira conta é essa aqui, eu vou calcular x1, certo? Quem é x1? X1 está lá relacionado à data focal 1, ao valor que está na data focal 1, só que ele está lá na data focal 3. Porque ó, esse x que o exercício está me pedindo, na verdade o exercício nem está me pedindo isso aqui, o exercício está me pedindo x3, tá? Dentro dessa configuração que eu coloquei aqui. Então na prática o que vai acontecer? Eu vou ter que pegar esse valor que está na data focal 1, levar para a data focal 3. Esse valor que está na data focal 1 eu levei para a data focal 3, eu chamei de x1, certo? Eu não sei quanto é esse cara, mas eu sei que ele é valor futuro. Vamos lembrar da fórmula de juros compostos? A única fórmula de juros compostos é essa aqui, ó, o montante é igual capital multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Não existe outra fórmula de juros compostos, só existe essa, certo? Então o que eu vou fazer? Para esse montante, relacionado a esse valor aqui que está na data focal 1, que eu chamei de x1, está lá, beleza? Para esse x1, ou calculando esse x1, ele nada mais é do que o capital que está na data focal 1, que é 50, bacana, 1000, né? Multiplicado por 1 mais a taxa. Poxa, a taxa é 10%. Eu não posso esquecer que essa taxa tem que colocar em decimal. 10% é exatamente igual a 0,1 em decimal. Não posso esquecer isso aqui de nenhuma maneira. Eu não posso botar 10 aqui, certo? Então 1 mais 0,1, ó, que é os 10% em decimal, me dá 1,1 elevado, ó, um período de capitalização, 2 períodos de capitalização. Então aqui é 2. Então meu x1 que eu estou procurando, que nada mais é do que esses 50 mil lá na data focal 3, beleza? Esse cara é 50 multiplicado. Na hora da prova você tem plenas condições de resolver isso aqui. Isso é 1,1 multiplicado por ele mesmo. Ou seja, 1,21, certo? Beleza. Na hora que você faz essas contas, você vai descobrir que o seu x1 dará 60 mil reais, 60,5 mil reais. Pronto, tá aqui. Esse é o x1. Bacana? Então esse cara aqui já está calculado. Próximo passo, usando o mesmo raciocínio, tá? Eu estou atrás de um x2. x2 tem relação com a data focal 2. Eu vou pegar esses 70 mil, jogar lá na data focal 3. Então vai ter um montante. Esse montante, ou no que esse 70 mil irá se transformar, eu estou chamando de x2. Beleza. Então esse x2 nada mais é do que capital. Estou usando a fórmula de juros compostos, hein? Capital, 70 mil, que é o valor que está lá na data focal 2. Beleza. Taxa, os mesmos 10%, não mudou nada, 1,1. Só que agora é elevado a quanto? Saí da data focal 2, fui para a data focal 3, elevado a 1, certo? Então esse x2 nada mais é do que 70 multiplicado por 1,1. Quando você fizer essas contas, você simplesmente tem que acrescentar 10% de 70. 10% de 70 é 7. 70 mais 7, 77 mil. Beleza, legal. E agora? Agora está faltando o x3. Você está vendo esse diagrama de fluxo de caixa? Eu vou fazer uma pequena transformação nele. Eu vou fazer o seguinte, ó, só para te mostrar o que resultou dessas contas que nós fizemos. O que resultou dessas contas que nós fizemos foi o seguinte: dado focal 0, eu tenho 200, beleza. Data focal 3, eu tenho no lugar, isso aqui tem que ser pago, né? No lugar do x, né? Na verdade eu coloquei x aqui, mas no lugar do x, eu vou colocar x1 mais x2 mais x3. Ou seja, x1 60,50, x2 77. Então na hora que você olhar para isso aqui, você vai ter 60,5. Opa, de onde veio esse 60,5? É o 50 capitalizado por 2 períodos de capitalização. Ele equivale na data focal 3 a 60,5. Beleza, mais 77. Opa, bacana. Aqui, ó, vamos tirar. Beleza, quem é esse 77? É o 70 mil na data focal 3. Fechou. Mais um cara que eu ainda não sei. Quem é esse cara que eu ainda não sei que o exercício está me perguntando? x3, ó. Certo? Então, na hora que você usar a mesma fórmula de juro composto, cá está, nós teremos o seguinte: quem é montante nessa situação? 60,5 mais 77 mais x3. Então, 60,5 mais 77
mais x3, isso é igual. Capital, 200 mil. Esse fluxo de caixa transformou nesse aqui, depois que eu peguei 50 mil e 70 mil e mandei para a data focal 3. Bacana. Já sei que 60,5 corresponde a 50 mil e 77 corresponde a 70, todos eles na data focal 3. Então, meu diagrama de fluxo de caixa deu uma enxugada. Disso aqui nós paramos aqui. Legal. Estou trabalhando sobre o princípio de capitalização composta. Não mudou. Data focal 0 é o nosso capital, 200 mil. Ó. Aqui no lugar do capital, 200 mil. Multiplicado por 1 mais I. Taxa não mudou. 10%. 1 mais 0,1, 1,1. Isso elevado ao tempo. Fui da data focal 0 para a data focal 3. Então andei 3 meses. Certo? Beleza. Então na hora que você for calcular, vamos escrever isso aqui, ó. 60,5 mais 77. Isso aqui vai dar 137,5, tá? 137,5 mais x3 é igual a 200 multiplicado. Na hora que você pegar 1,1 e multiplicar por 3, tá? Pega 1,21, que é 1,1 elevado ao quadrado, e multiplica por 1,1. Pensa nisso que eu estou te falando, tá bom? Isso é pegar 1,1 e elevar a 3. Fechou. Na hora que você fizer essa conta, você vai encontrar 1,33 com 2 casas decimais, tá bom? Beleza, então o nosso x3, ele é quem? Esse cara que eu estou procurando. 200 vezes 1,333. Isso aqui nos dará 266,30. Menos, peguei esse cara positivo, passo para lá. 137,5. Então, x3, na hora que você fizer essas contas, vai ser um valor aproximado. Aliás, tudo aqui é aproximado, hein, pessoal? Ó, aqui é aproximado, aqui é aproximado, beleza? Aqui é aproximado, porque eu estou trabalhando também com valores aproximados, com 2 casas decimais, beleza? Esse x3 aproximado vai ser dado pelo seguinte, ó, 128,80, exatamente, tá bom? Inclusive, se aqui no lugar do 33 você botar uma casa a mais, uma casa decimal a mais, você vai chegar em 137,5. Você vai chegar em 266,20 aqui, ó. Errei isso aqui, ó. E aí você vai chegar em 128,7 mil. Isso aqui é aproximado, tá bom? É isso. Vamos entender o que aconteceu? Na prática, você pegou esses dois valores e jogou para a data focal 3. Esse 200 mil vai se transformar em 128.070 mais 137,5. Você soma esses dois valores, é o correspondente a 200 mil, só que na data focal 3. Eu tinha uma parcela de 200 mil, que se transformou em 60,5. Tive outra parcela que se transformou em 77. Você pode fazer esse tipo de raciocínio. Não tem relação, tem que se preocupar em relacionar especificamente só com aquilo que originalmente foi dado pelo exercício, não, tá? Uma parcela de 200 mil se transformou em 60,5. Outra parcela de 200 mil se transformou em 77. A última parcela se transformou em 128,70 mil, tá bom? Quando você vê as opções aparecendo aí para você, você vê que a opção correta é a letra D de dado. Espero que você tenha gostado dessa aula e espero que você retorne em breve para mais aulas da Banca Cesgran Rio. Até!